Se você vive em um condomínio e muita dor de cabeça faz parte da rotina, ou se você tem uma empresa, tem dificuldade na hora de fazer a cobrança, então presta atenção porque esse podcast, essa entrevista é para você. A gente está recebendo aqui o Dr. Maicon Imbes, ele que é proprietário da Harmoniza e também da MR Cobranças e Garantias, para a gente poder fazer um bate-papo a respeito desse assunto. A Harmoniza, como você já deve conhecer, aí já se consolidou na região, na administração de condomínios, e já tem 10 anos de mercado, né, doutor? Já é uma caminhada interessante aí, atuando em Chapecó, atuando aqui no município de Xanxerê também, para realmente ajudar a resolver as dores de cabeça dos condomínios, porque tem muito problema que às vezes as pessoas não têm tempo de resolver e precisa de alguém para ajudar, não é verdade? Olá você. Olá a todos que nos assistem, então. Exatamente, Éder, exatamente. A Harmoniza hoje consolidou o seu 10º ano de atuação aqui na nossa região. Atendemos Chapecó, Xanxerê, Xaxim com escritório físico, mas também atendendo o Brasil inteiro, se necessário, de forma remota. Hoje as tecnologias nos permitem. Sim. E trazendo sempre soluções inovadoras, né, aos condomínios, ao suporte ao síndico e ao conselho de gestão, que hoje não sobrevive, não consegue conduzir seus trabalhos sem um apoio profissional. Verdade, agora a gente tem realmente uma demanda muito grande nesse sentido, e nós sabemos que é natural em um condomínio ter problemas, ter dificuldades. Claro, nem tudo são problemas, mesmo quando as coisas andam de uma forma tranquila, existe muito trabalho, existe muita demanda. Então explica um pouquinho mais sobre essa atuação da Harmoniza para realmente facilitar a vida das pessoas. Perfeitamente. Então, a Harmoniza, o que seria? A Harmoniza é uma prestadora de serviços, né, de gestão, assessoria em gestão administrativa. Como que funciona? Hoje ainda a gente tem um paradigma de confusão do trabalho do síndico e da administradora, né? O síndico e a administradora são figuras totalmente distintas. Função de síndico, função de administradora, que presta então essa assessoria, são totalmente desvinculadas entre si, porém trabalham em conjunto, com certeza, né? Nós prestamos então esse apoio administrativo dentro da gestão administrativa pura, né? Emissão de boletos, controle de pagamentos, controle de manutenções, toda essa parte, como redundantemente falando, administrativa pura. O síndico, então, por sua vez, ele é o responsável legal pelo condomínio. Ele que toma a decisão, ele que aplica as decisões trazidas pela Assembleia Geral e pela Convenção de Condomínio, né? Costumamos hoje desmistificar, né, que o síndico e a administradora, eles não tomam decisões por conta. Certo. Eles executam as definições de convenção, de regimento e da Assembleia Geral, que é o órgão maior dentro de um condomínio. Muito bem, agora traz pra gente um exemplo de uma situação comum que vocês acabam enfrentando com a Harmoniza no dia a dia, que às vezes as pessoas até não entendem ou não param para pensar nesse aspecto, que vocês ajudam a resolver algumas questões, é claro, mais do dia a dia, mas até situações mais graves no sentido de, opa, esse morador aqui não pode mais continuar nesse condomínio. Conta pra gente. Perfeitamente. Dentro dos nossos trabalhos, da nossa carta que oferecemos então ali para os nossos clientes, é uma gama de trabalho muito grande. Nós trabalhamos com pacotes direcionados de acordo com a necessidade do condomínio, condomínios maiores, condomínios menores, que saem desde a parte de contabilidade mais básica, né, Certo. Setor contábil, parte financeira, auxílio na prestação de contas. Emitimos um livro mensal de prestação de contas, trabalhamos com a ampla informação, né? Hoje é muito importante que o condômino busque as informações, e a Harmoniza, ela faz um trabalho muito amplo na ampla informação, né? Então todo condômino que precisa de alguma informação, trabalhamos com o aplicativo, o condômino busca lá, prestação de contas em tempo real, o livro completinho, todas as informações, saúde financeira do condomínio, normas, tudo à disposição, né? Nessa gama de trabalhos, fazemos a organização das manutenções preventivas, né? As manutenções preventivas são essenciais, né? E obrigatórias, inclusive, né? Hoje o síndico e a gestão, às vezes, não têm o conhecimento da necessidade básica. Qual o período que é obrigatório fazer uma limpeza de caixa d'água? Tem condomínios comerciais que, se não tiver a limpeza dentro do período, as unidades comerciais têm o seu alvará cassado, inclusive. Olha só. Né? O período de seguro, o período de troca de extintor, então a gente auxilia toda nessa fase legal, né? Um grande diferencial que a Harmoniza traz hoje é o seu departamento jurídico, né? Temos um departamento jurídico extremamente atuante dentro das situações legais, dentro da situação paralegal, parte administrativa, dando um suporte, né? Como você mencionou ali, aquele vizinho indesejado, né? Sim. Na aplicação das normas, né? Hoje o maior problema que um condomínio, que o síndico e que a administração enfrentam é o condômino. A gente chama ele hoje de condômino antissocial.
Quem é essa pessoa? A pessoa que não cumpre as normas, acha que está certo, que tem a razão dele, não aceita a aplicação de eventual penalidade, e quando isso ocorre, ele começa a conturbar a administração, né? Ele começa a fazer requerimentos excessivos, desnecessários, não com o intuito de resolver alguma demanda de fato, né? Não é por ele ter uma dúvida, mas por perturbar a gestão, né? Isso hoje tá pacificado, cabe procedimento judicial, movido tanto pelo condomínio, tanto pelo síndico, quanto pela administradora, né? Infelizmente, nós temos casos desses, né? Por quê? Porque a Harmoniza, dentro do seu departamento jurídico, ela é extremamente rígida na aplicação das normas, né? A gente busca o coletivo, a gente defende o coletivo. O condomínio tem 300 apartamentos, temos que pensar que são 300 apartamentos, né? Cada um tem o seu direito e é um primórdio do direito que o teu direito termina onde começa o do outro. Claro. Né? Então, o nosso jurídico é famoso, nossa empresa é famosa, tanto positiva quanto negativamente, para os que gostam de conturbar, né? Nesse quesito. Tanto que hoje a gente está fazendo até um trabalho em cima das avaliações que a gente tem no Google, né? Uhum. Nós temos várias avaliações negativas pela rigidez. Nós ficamos felizes com isso. Certo. Se você pesquisar lá, Harmoniza, dentro das suas qualificações, todas as avaliações negativas são de quem recebeu multa, de quem não paga em dia, de quem fala Harmoniza inventa moda. Não, Harmoniza não inventa moda. Primeiro porque nós não tomamos a decisão final. Quem toma é a Assembleia, síndico executa, a Harmoniza dá o apoio. Né? Certo. Segundo, porque nós estamos ali para fazer isso mesmo. Né? Nós estamos fazendo o trabalho que a gente é contratado. Importante isso porque muitas vezes as pessoas elas pensam assim, olha, eu estou vivendo num condomínio e aí tem aquele morador, ele comprou o apartamento, eu não tenho o que fazer. O cara literalmente toca o terror lá no condomínio e não tem o que fazer. Quer dizer, nesse caso, tem sim o que fazer. Exatamente. A palavra-chave que eu utilizo nas assembleias é coabitação. Você coabita em um espaço com dezenas de outras famílias, né? Então, dentro do seu apartamento, a sua propriedade é absoluta? Sim, desde que não perturbe as coisas comuns ou os seus vizinhos, né? Isso está na Lei Geral de Condomínios, dentro do Código Civil, é um primórdio, uma pétrea, uma cláusula pétrea que vem dentro da legislação, e isso está previsto em todas as convenções de condomínio, sem exceção, porque está na Lei Geral de Condomínios, que é usar e usufruir da sua unidade, desde que não perturbe as coisas comuns e demais condôminos. Então, a tua propriedade é absoluta? Sim, desde que não perturbe os demais. Interessante. E agora, fala nesse aspecto da coletividade, é claro, mas também pode ter algum conflito mais direto. Olha, eu tenho uma questão com meu vizinho de porta aí. Entra também o trabalho da Harmoniza nesse aspecto de gerir esse conflito mais direcionado de um condomínio com outro, por exemplo? É uma observação muito importante, eu te agradeço inclusive, porque há a confusão do direito condominial e do direito privado. Né? Como eu mencionei ali, o condomínio ele defende o coletivo, coletividade. Né? O que significa isso? Se você tem um problema pessoal, né, com um vizinho, acontece muito de ter aquela intriga entre vizinhos e o vizinho de baixo ou de cima está reclamando um do outro. Porém, isso não gera nada aos demais e nem às coisas comuns. Exemplo prático, né? Barulho de bater, a criança que corre, né? Nesses casos, a gente auxilia na mediação, né? Nós fazemos um trabalho de mediação de conflitos muito grande. A gente chama as unidades quando tem a contratação do nosso serviço, né? Conversa, media, já fiz várias e várias reuniões de mediação que funcionam, né? A gente tenta mediar para que não haja aquela indisposição, porque se você vai ao conflito ou confronto, você piora. Claro. Então a gente faz a mediação. Porém, não resolvido, não estabelecido, aí é uma questão de direito privado, né? A unidade que se sente lesada, se sente perturbada, nesse caso, né, deve sim buscar um profissional de sua confiança e tomar suas medidas cabíveis de forma particular. Se não houver perturbação de outras unidades ou das coisas comuns, síndico, administradora não possuem legitimidade para prosseguir com o procedimento. Entendido. Agora, entrando em já mais um assunto, que é a parte da MR, fazendo as cobranças, as garantias, é um novo negócio que surge a partir justamente desse trabalho da Harmoniza, de uma necessidade de entender uma demanda do mercado também. Exatamente. Um grande, né, mais um problema dentro dos condomínios é a inadimplência.
segurança financeira. Como que funciona? Só para o pessoal que nos assiste entender. Sim. O condomínio não é o síndico que fixa valor de taxa de condomínio, não é a administradora. Como que funciona a taxa de condomínio? Que hoje as pessoas não sabem. Existe uma provisão de orçamento, né? Depende um pouco do formato de cada condomínio, mas a taxa de condomínio nada mais é do que divisão de despesa. Se o condomínio gera 20 mil reais de despesa por ano, existem 20 unidades dentro desse condomínio, é R$1.000 por mês. Por mês, no caso, por né? unidade. Então, você faz uma projeção anual, uma média, né? Você divide isso, você divide por unidade, esse é o valor do condomínio. Tanto que a lei fala, né? O condomínio não obtém lucro, né? Não existe obter lucro. Ele divide as despesas, mantém um caixa que chama o fundo reserva, que é aconselhado que deixe lá para uma emergência, e isso se divide. Porém, muitas pessoas não compreendem, não aceitam, não pagam porque não querem, e outras, infelizmente, porque não conseguem, né? Aí entra a MR, né? O que é a MR? A MR é uma empresa que vem facilitar a gestão da cobrança, né? O síndico, a administradora, eles fazem uma cobrança mais leve, né? E-mail, aquele lembrete, né? Mandou o e-mail da inadimplência para o morador e tudo mais. Não conseguiu fazer a cobrança, entra a MR Soluções de Cobrança. Ela é uma empresa vinculada dentro do grupo Harmoniza, né, que surgiu justamente por essa necessidade dentro dos nossos clientes, porém nós atendemos outras administradoras, condomínios não vinculados, empresas também, né, trabalhamos com recuperação de crédito de empresa, empresarial, então se você tem alguma situação de inadimplência dentro do teu comércio, dentro da tua loja, tua mecânica, o que for, nós também fazemos a recuperação. Como que procede? Né? O condomínio nos contrata, a administradora nos contrata, a MR, e nós passamos a gerir a cobrança. Né? Trabalhamos com a cobrança pura, cobrança simples e a cobrança garantida. Né? A cobrança pura, o que é? Vocês encaminham, o síndico nos encaminha o relatório de cobranças, nós passamos a fazer aquela cobrança massiva mesmo, né? Aquela cobrança humanizada, evidentemente, dentro da legalidade. Nós garantimos que não vai haver nenhum tipo de problema de excesso, né? A responsabilidade é nossa, está contratualmente garantido, e nós passamos a fazer a cobrança. Qual que é o detalhe da MR? Ela não gera despesa para o condomínio. Né? Nós temos o mecanismo, nós trabalhamos com o nosso jurídico, perfectibilizando a possibilidade de embutir todas as despesas ao devedor, que é o que a lei fala, né? Certo. A Lei Geral de Condomínios fala o quê? Aquele que gerar despesa é obrigado a pagá-la, né? Então, gerou encargo de cobrança em razão desta dívida, o devedor vai pagar. Nós conseguimos organizar documentalmente para que tenha a segurança ao condomínio também, né? Para que a gente possa dar esse encaminhamento da cobrança sem gerar despesa para o condomínio. Essa é a cobrança mais simples que a gente fala, né? Cobrança normal. Também trabalhamos com a garantia, né? Muitos condomínios já têm empresas garantidoras, então estamos sendo as pioneiras aqui da nossa região, né? A pioneira da nossa região na cobrança garantida, né? A cobrança antecipação de recebíveis, né? Como que procede? O condomínio tem a receita X, cobramos uma taxa, né, de antecipação, digamos que seja, trabalhamos os 20 mil reais ainda, o condomínio possui 20 mil reais de receita. Nós vamos gerenciar a cobrança e antecipar esse recebimento do condomínio. Ele vai ter uma segurança financeira efetiva. Por quê? A MR vai lá, vai depositar, abatendo essa despesinha dessa taxa administrativa nossa, vai depositar o valor integral para o condomínio, ele vai trabalhar com o dinheiro dele, e nós nos responsabilizamos pela cobrança. Que legal. Se o condomínio não paga, ele fica devendo lá com a empresa, né? E o condomínio está recebendo, né? Gera um passivo ao condomínio, mas isso ali é uma questão que vai se ver à frente, vai trazer essa segurança imediata ao condomínio dentro da nossa contratação. Amanhã depois está seguro, está bacana, não precisa mais da MR, a gente sai, não tem multa contratual, né? A gente trabalha com a efetiva prestação de serviço, a gente se mantém pela qualidade do trabalho, tanto a Harmoniza quanto a MR, e não somente por uma multa contratual ali para forçar o cliente a ficar. Importante isso, e claro, são vários cenários que eu acredito que se encaixam nessa questão de você ter a garantia. Por exemplo, pintura do prédio, precisamos fazer a pintura, olha, não conseguimos reunir esse valor agora, e a gente já precisaria fazer essa pintura porque está causando problemas, transtornos aí para os moradores. É possível, por exemplo, utilizar dessa forma para a pintura, para ter esse valor já em mãos e aí contratar a empresa, comprar os materiais, etc.? É possível, né? E como que procederia nesse cenário, né? Trabalhamos daí também com linha de crédito, né?
Existe a diferença entre antecipação da receita pura, né? Uhum. O exemplo prático, como você mencionou, para pintura, né? O condomínio vai despender ali de um montante de R$ 50.000, vai parcelar entre os condôminos ali numa parcela X e precisa garantir junto à empresa prestadora de serviço ou uma financeira, né? Também trabalhamos com o aporte financeiro, a gente pode emprestar esse dinheiro ao condomínio e fazer o parcelamento entre os condôminos, como pode entrar como responsável pelo pagamento junto ao terceirizado, né? Um exemplo da própria pintura, o prestador de serviço vai fazer lá em 10 parcelas, Certo. o condomínio não vai ter esse aporte total ali, a empresa não parcela para os condomínios, é muito difícil eles dar esse crédito, porque a pintura vai terminar em 60 dias, depois se restar inadimplência. Quando você tem a garantia, as empresas fazem esse parcelamento, porque eles sabem que é garantido que vão receber, né? Então você consegue parcelar em 10, 15 vezes com a empresa de pintura, com a garantia da MR, eles fazem esse parcelamento, inclusive sem juros. Você vai pagar os encargos da administradora, porque nós vamos dizer para a empresa de pintura, fica tranquila que nós somos responsáveis pelo pagamento e nós nos acertamos com o condomínio, né? Isso potencializa e possibilita muitas reformas que muitas vezes são inviáveis mesmo. Que legal, isso com certeza faz bastante diferença, porque é uma realidade, acredito, de boa parte dos condomínios, às vezes ter essa dificuldade em reunir esse valor, por exemplo, em uma situação como essa. Muito bem. E claro, de forma geral para as empresas, então estou tendo algum problema, alguma dificuldade de cobrança, vocês também são especializados em buscar esse caminho, buscar resolver essa dor de cabeça, porque alguns segmentos mais, outros menos, mas dificilmente algum segmento não tem algum nível de problema com inadimplência, né? Exato, né? Hoje nós trabalhamos mais focados até nas pequenas empresas, né? Hoje a pequena empresa não vai ter o aporte, talvez, financeiro para manter um departamento de cobrança, Sim. né? Então é viável, no lugar de manter um setor especializado em cobrança, se você terceirizar isso, né? Hoje a terceirização, ela é muito bem vista, claro, onde a legislação permite efetivamente, né? Então seria uma forma de terceirização da parte de cobrança. Você trabalha mais tranquilo, a gente dá também para aquelas empresas que necessitam um suporte no formato dela conduzir essa cobrança e conduzir a edificação ou a elaboração da documentação para esse crédito, né? Eu peguei vários casos que a empresa chega lá totalmente desestruturada documentalmente, né? Então a gente dá esse amparo também, né, dentro dos pacotes de contratação, para que a empresa tenha a segurança em conceder o crédito, mas também de cobrá-lo, né? Porque hoje, para você fazer uma nota promissória é muito simples, né? Você fazer um boleto bancário é muito simples, mas e a condição de pagamento, o formato da cobrança, está seguro, está emitido corretamente, a nota fiscal está vinculada? Então a gente consegue assessorar nesse formato para, mais do que fazer a cobrança, trazer a segurança que a cobrança está dentro da legalidade. Importantíssimo, muito legal mesmo. Bom, para quem ficou com alguma dúvida, quer ter mais informações, qual que é o caminho, como é que as pessoas podem fazer para conversar tanto com a Harmoniza quanto com a MR? Então, para contatar tanto a Harmoniza quanto a MR, através dos nossos telefones das centrais de atendimento, a Harmoniza através do telefone 49 30 25 29 49 e a MR através da nossa central, que é o 33 40 17 13. Entre em contato conosco, será uma grande alegria tirar todas as dúvidas, Éder, do pessoal, sem compromisso, né? A gente leva a nossa proposta aos condomínios, às empresas, com muita alegria, divulgando o nosso trabalho também, e para que também se sintam confortáveis nos conhecendo a nossa estrutura, e podem ter certeza que não há possibilidade de a gente não fechar um bom negócio. Que legal, muito bacana mesmo ouvir essas informações, tirar essas dúvidas, então tá dado o recado. Acompanhe também pelas redes sociais para saber de todas as novidades e, claro, tendo alguma dúvida, fazer esse contato também por telefone. Muito obrigado, doutor, pela participação e muito obrigado a você de casa pela companhia.